Estamos ao vivo em mais uma terça-feira. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Bom, toda terça a gente tá aqui para falar algum assunto sobre a fotografia. E hoje é mais uma semana que a gente vai estar falando uma coisa bem especial. Inclusive que a galera veio me pedir muito. Servi muito de psicóloga nesses últimos dias. Inclusive a fotografia newborn, ou melhor, em qualquer fotografia, a gente é um pouquinho de tudo, né? A gente é decorador, a gente é fotógrafo, a gente é psicólogo, a gente segura o bebê como, né? Como uma mãe, como um pai, assim vai, né? Mas hoje, em especial, como eu tenho muito contato, inclusive com muitos fotógrafos e muita gente dessa área da fotografia, eu tive algumas, não seriam reclamações, mas sim, eles põeram pra fora realmente o que eles estavam achando sobre a fotografia newborn e sobre os clientes, sobre o campo que eles estão. Então eu quis dar o nome de crise, mas na verdade essa crise, ela nem sempre é tão negativa assim. Não seria uma crise assim, não tá entrando dinheiro, não tá tendo cliente. Eu vou explicar que ela é uma crise positiva. Então, as pessoas vão falar assim, nossa, que louca essa, né? Mas não é crise positiva, mas sim, gente, existe sim uma tal de crise positiva. Então, peraí, gente, eu já vi. Só não bate na mesa que cai tudo. E aí, galera que tá chegando agora, que tá entrando, nós vamos falar então um assunto bem interessante que seria a crise. Mas assim, ela não é uma crise ruim. Ela, ao contrário, ela é uma crise boa, uma crise de muito, mas a pessoa tá perdendo oportunidades. Então, assim, nessas últimas semanas eu tive uma enxurrada de mensagens no meu WhatsApp e inbox, no meu Instagram, inclusive, de pessoas que fotografam e elas vieram me falar assim, Nani, mas só vem me pedir orçamento e ninguém tá fechando comigo. Eu mando 20 orçamentos por dia, mas eu não fecho uma sessão. Aí eu fui conversar, tipo assim, pra saber o que ela tava fazendo, como que era o tipo de trabalho, o que tava acontecendo pra ela ter tantos pedidos de orçamento e não tá fechando nada, não tá tendo rotatividade disso, né? Então eu conversei com várias, porque várias vieram me comunicar sobre isso e eu já passei por isso. De muitos orçamentos e cadê o retorno? Cadê os meus clientes vindo conversar comigo, vindo fechar, vindo marcar, ou vindo tirar mais alguma dúvida sobre a sessão newborn, no caso, né? Mas eu tive também uma outra fotógrafa que inclusive ela é um pouquinho mais chegada de mim, então ela teve essa abertura de falar sobre isso, que foi, Nani, eu tô tendo muita sessão, eu não tô dando conta de tanta sessão, mas eu não tô vendo dinheiro entrar, eu não tô tendo tempo pros meus filhos, eu não tô tendo tempo pra casa, eu não tenho tempo de arrumar uma produção. Então, ela vai se encaixar na nossa crise, no ponto positivo da nossa crise. Porque, gente, ela tem cliente, ela tem gente vindo toda hora atrás dela, mas e aí, o que tá faltando? Então, se alguém se encaixou em alguma parte aí que ou não tá tendo cliente e tá tendo muito orçamento e não tá fechando nada, ou tá tendo muita sessão e não tá ganhando dinheiro, a gente precisa rever isso. E nessa live de hoje eu vou estar falando muito sobre essa parte, sobre o que eu ouvi delas e sobre o que eu acabei entendendo que elas estão passando. Porque eu saí vendo orçamento, vendo fotos, vendo conversas com os clientes para saber o que estava se passando, quais eram as respostas, né? Então, a minha crise está com um pontinho de interrogação, porque sim, ela pode ser uma crise positiva. Como eu acabei de falar, ela pode ser uma crise que você tem tantos clientes que você não está dando conta da sua vida.
E isso faz a gente refletir. Poxa, mas quando eu comecei eu tinha uma sessão por semana. E eu achava isso demais. Uau, ganhar R$100 numa tarde fotografando 5 horas no newborn. Claro que isso é uau. E eu te garanto que alguém da família foi lá e te falou assim, nossa, continua, já pensou você trabalhando 30 dias e ganhando R$100 por tarde? Que maravilhoso! Sim, gente, mas ninguém trabalha 30 dias toda tarde sem parar pelo menos um dia, né? Então, quando a gente inicia, quando todo mundo inicia, principalmente na fotografia infantil, acho que em toda a área da fotografia, a gente vê muito isso. Mas é que é muito mais fácil. É só fotografar e a gente não tem que pensar no resto. Mas se quem inicia hoje pensar que você tem que responder um cliente, você tem que mandar um orçamento, você tem que montar um cenário, e você tem uma câmera, você tem um custo, você tem todo um custo por trás, não é só isso. É só fotografar ou só ganhar o dinheiro. Porque se a gente for ver só o que entra, é muito fácil ganhar dinheiro na fotografia. Principalmente na fotografia infantil, que é a área que eu atuo mais forte, né? Então, eu queria pegar bastante o ponto negativo dessa crise, que foi o que teve mais gente que me procurou nessas últimas semanas, e por isso que eu resolvi falar hoje. Como vocês sabem, no decorrer do ano, a gente tem alguns períodos ou se vocês não sabem, a gente tem alguns períodos do ano que a fotografia ela cai. O nosso mercado, ele dá uma travada, ele dá uma parada, parece que o pessoal fica encolhido. E realmente, eles ficam encolhidos porque é a época de frio. Na época de frio, na época ali de maio, junho, julho, até agosto, dependendo até setembro, é um mês que a gente não tem tanta rotatividade de sessão, de ensaios. Então, a gente tem que apostar na criatividade nessa hora. Ou fazer que nem o urso, né? Que trabalha no verão e no inverno. Então, a gente tem que estar preparado para esses períodos. E como todo bom brasileiro diz, o ano só inicia depois do carnaval. E antes do carnaval, às vezes é um período realmente mais travado. Agora, outubro, novembro e dezembro, cara, prepara o psicológico, o dedinho, a câmera, a coluna e tudo mais que você vai utilizar aí, porque trabalha-se muito, muito mesmo. Vamos dizer para uma galera assalariada, para nossos clientes que eles têm um salário fixo todo dia 10, digamos. Todo mês ele vai receber aquele salário. E aí a gente tem 13º, né, férias, às vezes em dezembro e tudo mais. Então é a época que eles acabam fazendo sessão de Natal, ou eles acabam fazendo alguma outra sessão de família, porque a família toda tá vindo visitar eles nesse período aí de férias e tudo mais. Então é um período que a gente aproveita para ganhar o dinheiro, né? E quando a gente tá mais fraco, que é os meses de inverno, ou os meses assim, logo após o feriadão aí de Natal e Ano Novo, a gente tem que acabar segurando realmente, né? Mas, falando realmente do que eu ouvi, do que a galera teve falando comigo, qual foi a principal reclamação deles? Foi que eles não têm cliente. Mas assim, aí eu cheguei à questão, mas como assim não tem cliente? Você conversa com o cliente, você vai atrás do cliente, não, eles só pedem orçamento e somem. Tá, mas o porquê que eles só pedem orçamento e somem? Somem, desaparecem. Tem alguma coisa errada aí. Como está o seu atendimento? Tá, você manda, oi, anexei. Ou você manda assim, oi, bom dia, boa tarde, como está? Como vai o seu bebê? Quantos dias ele tem? Você tem que mostrar um interesse por aquele cliente. Porque se você realmente só dá um oi e anexa o orçamento, eu vou fechar. Porque é que nem muitas vezes falam, vou numa loja ali, não foi um bom atendimento, não vou comprar. Gente, qualquer situação, qualquer área é venda. E se você não sabe conversar com uma mãe, um cliente, um pai, um padrinho, uma madrinha, você não vai vender, você não vai sair dessa parte aí da fotografia, onde você só vai mandar o orçamento. Então, seu orçamento deve estar lindo, maravilhoso, mas e o atendimento? Outro ponto que
que eu peguei bastante, sobre o orçamento. Como que tá lá? Você tá especificando tudo que o cliente quer saber? E o seu retorno para ele? Ele tá te mandando mensagem 2 horas da manhã. Por quê? O bebê parou para mamar e ele lembrou que ele tem que fazer o newborn do bebê dele e aí ele resolveu te chamar. Então, 8 horas da manhã eu vou responder ao meu cliente. Ou às vezes na correria, no máximo meio-dia. Mas e aí? Você passa 2 dias sem responder o cliente. Esse bebê já tá com quase 10 dias de vida. Você perdeu o cliente porque você não respondeu rápido. E eu falo que o nosso maior marketing, né, mudando de crise para marketing, é o nosso cliente, né? Porque quanto mais a gente atende bem, quanto mais a nossa qualidade de imagem, né, melhora cada dia mais, cada sessão, mais eles vão estar falando da nossa fotografia, do nosso trabalho. E eles acabam nos auto-vendendo. Mas se ele não teve um feedback bom, se ele não teve um atendimento bom, nada, nenhuma lembrança, nenhum momento agradável, com certeza ele não vai te vender. E aí você vai ser conhecido, tipo, eu digitei aqui e apareceu que você é fotógrafa, então eu vim pedir um orçamento seu. E aí você manda, oi, anexei. Bem assim, anexei aqui o meu orçamento. E tchau, acabou, né? Então não é uma coisa que vai te trazer muitos clientes. Ele vai te trazer, quem sabe, aquele cliente que te conhece de verdade, que fala assim, ela não é assim. Ela normalmente conversa, ela troca ideias, ela dá atenção. Então, às vezes é só um dia que ela tá assim. Agora, aquele cliente que não te conhece, ele não sabe que você, na hora da sessão e tudo mais, você vai conversar, você vai dar ideias para eles, você vai transformar aquela sessão que o pai e a mãe estão totalmente perdidos na sessão mais importante da vida deles. Eita, tá falhando a minha voz já. Vou parar aqui para tomar uma água, sabe? Porque a pessoa não é tagarela quase. Outro ponto. Eu tenho cliente, Nani, eu tenho orçamento todos os dias, mas e o dinheiro? Eu não tô vendo o dinheiro entrar. Porque, gente, eu acho assim, a fotografia acho que todo trabalho, ele tem que ser prazeroso pra todo mundo. Ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser saudável também, principalmente mental. Mas ele tem que ter um retorno financeiro, porque a gente não paga a conta de luz e água com um abraço, né? E cadê esse dinheiro entrando? Se você tá tendo clientes, se você tá tendo pedidos de orçamento e tudo mais. Teve mais uma coisa, pulando esse assunto, mas já voltando nele, porque eu tenho um script aqui bem legal. Voltando já nele, teve uma pessoa que me falou que ela tem um sério problema que os clientes marcam a sessão com ela e ela manda mensagem confirmando, tá tudo ok, mas simplesmente o cliente não aparece. Não vem, ou não atende ligação, meia hora atrás estava tudo certo. Alguns casos, pode sim acontecer alguma coisa com o cliente, a gente não sabe da vida deles de tudo, mas cadê a garantia daquela sessão? Cadê a garantia de você ter passado 2 horas montando uma produção, lavando, pensando no que você ia fazer, deixando tudo limpo, maravilhoso, um chazinho, um cafezinho, tudo pra ele, e de repente, vou até o final do negócio, tô sem voz, e de repente ele não vem. Então, nessa parte aí que você precisa segurar o seu cliente, que por mais que aconteça alguma coisa nesse dia em específico, que ele precisa remarcar a sessão, que você não vai poder ou que ele não vai poder chegar até você, mas ele te deixou uma garantia aí e ele vai voltar outro dia. Porque, gente, criança, que é a nossa área que a gente tá mais falando agora, fica doente de uma hora para outra. E a gente tem que entender isso, a gente tem que remarcar a sessão pelo bem da criança, pelo bem daqueles pais que devem estar esgotados, né? Mas a gente não pode perder aquele cliente, não pode perder ele para uma próxima oportunidade. O bebê não vai passar 6 meses doente. Ele vai ficar 1, 2 dias, a mãe já vai levar para o hospital, já vai levar para o pediatra e vai resolver aquilo. Falando numa sessão newborn. Salvo casos
mais graves, tá? Mas assim, falando de um resfriado, ou que o bebê não tá amamentando muito bem, alguma coisa assim, passar uma noite em claro. Então, é importante a gente segurar esse cliente, pegar uma entrada. E aí depois, caso aconteça alguma coisa, remarca, mas esse seu cliente vai voltar. Ouvi muito dessa área, eu não vou falar ouvi muito dessa área, mas há anos atrás, eu já não sei anos, porque eu não sou muito boa de conta, eu ficava muito braba quando isso acontecia. E aí eu ficava braba e eu ficava, eu não quero mais fotografar, porque os clientes não estão nem aí pra gente. Cara, às vezes eles realmente tiveram um problema de verdade, sério, mas a gente não, tipo assim, ele não comentou, não falou, e simplesmente não voltava mais, porque a vida dele virava aquela loucura, bebê recém-nascido e tudo mais. E aí eu também não voltava atrás, que ia ser mais um ponto negativo, né? E eu acabava perdendo o cliente, perdendo aquela tarde que eu já tinha reservado e tudo mais. E a gente só se ferra, né? Mas hoje a dica maior é isso. A gente tá falando aqui principalmente do bebê recém-nascido, mas um bebê de acompanhamento, smash, alguma coisa assim que são sessões que a gente vai, que a gente pode estar mudando dias e horários, a gente tem que ter essa flexibilidade. E a gente tem que garantir esse cliente, esse bebê que a gente vai fotografar pra gente. E, digamos que há um caso assim, digamos que a pessoa foi lá, marcou o horário, o bebê ficou doente, desmarcou, você não deu bola e ainda foi lá e postou. Porque é uma falta de respeito, desmarcar com a gente e não vir, e não avisar, e não sei o quê. E pode ter certeza que esse cliente nem vai te falar o que aconteceu. Ele vai ficar emputecido. Não pode falar palavrão, né? Ele vai ficar muito chateado e ele vai procurar qualquer outro fotógrafo, por mais que ele estava fascinado pela sua qualidade de serviço, pelo seu trabalho e tudo mais, ele com certeza vai procurar um outro concorrente seu, ou melhor, um outro fotógrafo da área. Então, como está o seu atendimento com esse cliente? Como está o seu atendimento antes da sessão e depois da sessão? Ou melhor, durante a sessão também, né? Porque não adianta você fazer um pré-atendimento e tudo mais, e aí na hora você ficar assim, não sabe conversar com o cliente, não sabe atender, não sabe nem pegar no bebê principalmente. Porque no newborn, muitos pais ainda não entendem sobre a fotografia newborn e tudo mais. E aí eles acabam vindo pra mim cheia de dúvidas. Então eu respondo todas as dúvidas antes, eu mando um vídeo explicando, eu mando como que funciona a sessão do começo ao final, o que vai ter aqui pra eles, se eles vão ficar de pé, se tem banheiro, se tem uma cozinha, se tem água pelo menos. Tudo isso eu deixo muito bem explicado para que eles se sintam confortáveis e eles já se sintam com intimidade de chegar, de sentar, que eles se sintam realmente na casa deles. Então, o local que você atende é prioridade, com certeza, né? Antes, eu tinha um local que ele não era tão bonito. Ele é o mesmo local que eu atendo desde quando eu abri o meu estúdio há 5 anos atrás. 5 anos e alguns meses. E eu acabei reformando, mudando móveis, conforto para eles. E eu vi uma mudança assim, gigantesca de clientes. Então, se às vezes você tá atendendo um cliente que, ele veio só uma vez e não voltou, será que você não tá colocando ele numa cadeira dura, não? 2 horas de ensaio newborn, ou às vezes mais, depende do nível da fotografia newborn, às vezes menos. Será que você não tá colocando ele num banquinho, não? Cara, isso daí é um gatilho pra você perder o cliente, é uma crise pra você perder o cliente, porque ele vai vir uma vez e depois não vai voltar mais. E o pós? Você tá conversando com esse cliente, se ele gostou, como é que foi a sua sessão e tudo mais? Garanto que não. Porque quando você faz um pós, ou melhor, quando você faz uma surpresa pro cliente, apenas de mandar uma mensagem com uma foto do bebê dele, a gente chama de prévia, né? Que eles ficam morrendo de curiosidade, cara, você já engatilhou aquele cliente de novo para uma próxima sessão, ou ele vai ter um carinho muito maior por você quando você termina essa sessão e já manda uma prévia, porque ele tá morrendo de curiosidade, ele quer muito ver essas fotos.
E por mais que eu, por exemplo, tiro foto do celular do próprio cliente com a minha angulação, com a minha luz, do jeitinho que eu tô fazendo da câmera, eu pego o celular dele e eu faço uma foto pra ele. Pra essa hora ele já mandar na hora pros familiares. Mas não é a mesma coisa. Eu vou fazer uma foto. Aí depois, o bebê, na mesma pose, eu vou colocar um ursinho. Ou vou colocar uma touca, ele vai ficar diferente. E às vezes ele tá lá tão empolgado no celular, mandando essa foto, e os familiares falando do bebê e da foto e do não sei o quê, que ele nem vai ver outra produção. Então, nisso a gente tem que também dar uma ligada. Então, por que não satisfazer ele na hora e logo em seguida que ele sai? Não é mesmo? Sobre o pós-atendimento, eu cheguei a questionar algumas fotógrafas quanto tempo eles estavam demorando para entregar essas fotos. Eu faço um contrato, Nani, eu entrego em 30 dias essas fotos. Caracoles, mano, 30 dias. Digamos que você fez o newborn, o bebê tava com 10 dias. E ele tá com 30 dias, ele vai estar com 40 no caso, né? 30 dias depois. Cara, 40 dias já perdeu a graça. Não é verdade? Agora, Nani, eu não consigo entregar antes. Cara, por que não? Hoje em dia a gente tem tantas ferramentas práticas de edição e rápidas e de entrega, assim, nem se fala, que você pode entregar de um dia para o outro essa foto, ou em uma semana, ou em 10 dias, ou às vezes nem isso. Então, quanto mais rápido você entregar uma prévia ou todas as fotos prontas, é mais um pontinho pra gente estar ganhando. E a crise, né? A crise que eu falei com o pontinho de interrogação é a gente que faz. Não só na área de fotografia, eu acho que todas as áreas. Se você se você vende pamonha, se você vende água no semáforo, que gente, que falta isso. Você não tá fazendo direito se você não tá ganhando o retorno desse cliente, o dinheiro desse cliente, certo? Então, eu acho que um bom atendimento, um feedback para o cliente, ou melhor, pedindo um feedback seu. Como que foi o atendimento? Como que foi a sessão? Se você gostou, o que você acha dessas fotos? Dando uma atenção principalmente para essas mães recém-mães. Por quê? Hormônios à flor da pele, muita informação, muita coisa assim, faz isso que é melhor. Não, dá chupeta que é melhor. Não chacoalha o bebê, senão ele acostuma. Sabe? Tem muitas informações chegando pra mãe e ela tá assim, ó, maluca. E aí você vai tirar ela do sério também? Não, né? Você vai perder uma cliente por estar fazendo uma incomodação realmente pra ela, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí, gente, é só ir mandando que a gente vai respondendo, tá? A gente vai dar uma paradinha no final também para responder, para ir tirando dúvidas. Então vocês podem estar mandando. E aí, Dagoberto, tudo bem? Pati. Eu falo hoje na minha área de newborn, na minha área de fotografia infantil em geral. Mas eu acho que essa parte do atendimento, do pós-venda e tudo mais, ele é muito importante em todas as áreas, em qualquer área, na verdade, né? E aí eu te pergunto, você tá tendo muitos orçamentos, não tá tendo clientes, não tá marcando sessão e tal, mas qual é o seu diferencial? Não, meu diferencial é preço. No seu olho, pra não falar um palavrão. Gente, preço não é um diferencial. Preço depende muito do que o fotógrafo oferece, da qualidade do serviço dele, de quanto tempo ele atua no mercado, dos acessórios que ele tem. Por exemplo, fotógrafos que não usam acessórios, que fazem apenas fotografia lifestyle, ou vamos pôr uma fotografia que realmente não vai comprar uma manta, um puff, uma headband todo mês, nova, por exemplo, assim, ele tem um custo menor do que esse fotógrafo que vai investir todo mês, toda semana em alguma coisa. Então, claro que o preço da minha colega que não tem acessório vai ser menor que o meu, porque eu invisto direto. E seria isso a diferença maior. Ela também pode ser que não tenha um estúdio, né? Um estúdio para atender fora da casa, ou sei lá, ela tem um atendimento num outro lugar, né? Que pode ser online, que pode ser por mensagem, que pode ser via
imagem, assim, ó, ao vivo. Eu esqueci o nome do negócio. Tá. E aí, essa pessoa, ela não vai ter o custo, então, do aluguel, né, do condomínio e tudo mais. Então, a gente tem que ver tudo isso. Quando a gente inicia, por exemplo, na fotografia newborn, que é a fotografia posada com baldinho, acessórios, puff, prop e tudo mais, a gente acaba investindo. E o que muitas vezes a gente não vê é quanto que a gente investe, mas sim quanto que a gente tá ganhando. Mas, tá bom, eu tô ganhando R$100 por tarde, 30 dias trabalhado direto. Tá, R$3.000 em 30 dias. Você não descansou nenhuma tarde, você não foi passear com o seu cachorro, nenhuma tarde. Mas de manhã eu não fiz nada. E de noite eu tô editando foto. E no domingo, às vezes, eu tô fazendo aniversário. E a sua vida? A sua vida fica aonde? Fica como? Então, repetindo mais uma vez isso, é a gente que faz a nossa própria crise. É a gente que não entende o que tá entrando e o que tá saindo pra gente não tá ganhando dinheiro. Então, é a gente que tá fazendo essa bola toda da crise. E eu acho que em todas essas áreas da fotografia, de venda de roupa, de venda de qualquer coisa. Se você não tá sabendo quanto que tá entrando, o que tá saindo, porque se vocês não sabem, o clique de uma câmera, ele tem um custo. E o clique de uma câmera vale dinheiro. Se você fizer 1000 fotos, mas você entregar 100 apenas para o cliente, você tem que contabilizar os 1000 cliques. Não apenas os 100 que você está entregando para esse cliente. Então, a crise, ela tá muito por trás disso. Ela tá muito por trás da gente não saber o que entra e o que sai e como que tá esse mercado. Mas eu acho que assim, ó, principalmente o atendimento. Sobre mais um diferencial. Eu vou contar um diferencial, mas eu vou contar no final da live, que é pra vocês ficarem super curiosos, que eu escuto muito dos clientes falando assim, Nani, eu só te contratei porque você faz isso. Se alguém tiver um palpite, pode mandar aí também. Mas, e assim, eu tenho esse diferencial e eu acabo gostando muito. Às vezes eu me ferro por esse diferencial, mas eu acabo conquistando cada vez mais. Então, assim, não seria um me ferrar, mas eu acabo descansando muito tarde. Então, já dei uma dica bem legal. Mas eu vou falar bem certo o que é esse diferencial no final, tá? Agora, mais um ponto. O cliente, além de ele querer ver o seu trabalho, querer ver o seu orçamento, o que você tem, o que você disponibiliza, o seu estúdio e tudo mais, ele quer ver você. Você tá se mostrando? Você tá mostrando a sua pessoa? Mas assim, a sua pessoa, digamos, a sua pessoa profissional. Ele não quer, por exemplo, ver você lá na balada, uma sexta-feira de noite e sábado de manhã no newborn. Ninguém quer ver isso, gente, nem eu. Então, assim, se você posta tudo no seu Instagram, ou sei lá, na sua rede social, que você tá numa balada, que você tá não sei o que, e daí no outro dia você tem o newborn, e você tá lá bebendo, enchendo a cara, eu não vou ir no seu estúdio, eu não vou levar o meu filho. Isso que eu nem tenho filho, eu tenho um cachorro. Eu não vou levar meu cachorro, não. Então, cara, é questão de senso, sabe? E muita gente não entende isso. Muita gente que, beleza, vou mostrar a minha vida aqui. Tá, eu vou mostrar que eu tô aqui festando hoje, que eu tô, né? Mas, cara, eu vou mostrar que no outro dia eu tô descansando também, né? Mas, Nani, eu tenho que trabalhar. Tipo assim, eu comprei um vestido novo, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar a cerveja que eu bebi, ou sei lá o que foi bebido. Então, o jeito que você se mostra muda muito o que o seu cliente pensa e acha de você também. Então, eu hoje, falando sobre a minha pessoa, eu tenho 2 Instagram. Eu posto sobre a minha pessoa aqui, eu me mostro, eu falo quem eu sou, eu venho aqui dar dicas pra vocês. Inclusive, não é só os fotógrafos que acabam se satisfazendo com isso, né? Porque os meus clientes, eles acabam me conhecendo também, como que eu sou, como que eu me posiciono, o que que eu entendo ou o que que eu não entendo, né? E, gente, olha, uma realidade muito grande. Quando eu posto uma foto minha
com a minha cara, que não é bonita, que com uma coisa nada a ver, uma garrafinha de água, que inclusive eu tô com sede, cara, minhas fotos têm muitas curtidas. Eles querem me ver, eles querem saber quem que é a Nani Belin. Porque às vezes eles só tiveram contato comigo via WhatsApp e não conhecem a minha pessoa. Aí eles vão chegar aqui no estúdio, vão bater na porta, e daí quem vai na porta, no interior... E aí, eles vão bater na minha porta. Quem vai abrir a minha porta é a Kelly, a minha assistente. A minha mão, braço, perna e pescoço. E aí eles vão falar, oi, Nani. Ah, não, eu não sou a Nani. Ai, que ódio disso. Então, se mostrem, eles precisam saber quem é você. Eles precisam saber da sua carisma, do seu jeito, da sua gritaria, porque eu sou uma mistura de alemão com italiano e tal. Então eu grito muito. Coitado deles, inclusive deve dar pra ouvir aí, né? Então, se mostrem, tá? Por exemplo, eu não apareço aqui no Instagram do Nani Belin sem uma maquiagem, sem um batonzinho, mas lá no meu particular eu apareço beijando meu cachorro, pegando meu cachorro, ou passeando, viajando e tudo mais. Mas quem quiser me seguir lá, também, né? Mas cara, eu tô aqui, eu tô no meu profissional. E eles podem perceber que eu tô lá com meu cachorro de blusa vermelha, mas eu tomo um banho e chego pra fotografar o filho dele de blusa azul. Porque sim, higiene em primeiro lugar, né? Então acho que não entra só o beber, entra todo isso. Porque o cachorro, ou o gato, ou qualquer tipo de animal, muitas vezes não é tanto de contato com esse cliente, né? Então ele vai falar assim, putz, mas a Nani tava com a blusa preta, pegou o gato dela agora e tá vindo aqui, tipo, cheia de pelo, inclusive. Então a gente tem que ter essa ligação aí que o cliente, ele vê tudo. E ele tá mais preocupado, não é com o pagamento que ele vai fazer com você, não é com o que você vai entregar, mas é sim com o bebê dele, com aquele serzinho que acabou de chegar tão frágil e tão dependente deles. Então eles são os principais protetores desse bebê. E a gente tem que estar aí dando mostrando toda essa proteção também, né? Mas, eu vou deixar vocês pensarem sobre isso, tipo, sobre o que vocês estão fazendo, o que vocês estão proporcionando para o cliente. Vocês estão dando feedback? Nani, não tô dando um retorno pós pro meu cliente. Por quê? Porque eu tenho sessão 7 dias por semana. Tá bom, então deve ter alguma coisa errada aí. Se você tem 7 dias sessão por semana e você não tá dando um feedback, um oi, e aí, você gostou da prévia, né? Postando a prévia, mandando as fotos pra eles o quanto antes, cara, você tá com muito serviço e pouco atendimento. E caramba, esses clientes que você bem atende, que você cultiva eles, são os clientes que vão vir pra você. Por mais que hoje você cobre R$100 numa sessão, mas daqui 6 meses você tá cobrando R$500, esses clientes, eles vão entender o porquê que você tá cobrando R$500. Porque você foi lá, você se atualizou num curso, você mostrou que você tá aqui, você tá estudando, você tá mostrando pra eles que chegou um prop novo, um acessório novo. E cara, como que em 6 meses, sendo que eu comprei vários props, vários acessórios, troquei de lente, de câmera, eu não vou subir o meu preço também? E se você mostra a sua qualidade melhorando e o seu atendimento melhorando, principalmente, ele vai entender e ele vai te pagar. O mesmo cliente que te pagou R$100, ele vai te pagar R$500. Claro que se para ele for viável te pagar isso. Porque muitas vezes eles vêm por preço e não por qualidade, ou por atendimento, ou pelo que você presta e tudo mais, né? Mas esses clientes que vêm por preço, eles têm uma razão, né? Como já foi falado várias vezes, acho que todo mundo já pegou nesse pontinho ou já puxou esse tapetinho aí, cara, tem cliente para todos os preços, para todos os tipos de foto. Teve uma colega que ela vai se identificar depois quando ela ouvir isso, que ela falou assim, cara, só pode que os clientes não gostam da minha foto porque ela é um pouquinho mais escura. Daí eu falei assim, você já olhou as minhas fotos? Aí ela, é escura também. Falei, então, qual é a diferença da sua foto escura pra minha foto escura? Não é a foto. Tá, mas, beleza, mas, cara, se fosse ver, eu iria perder os clientes pra você porque você tem uma qualidade de imagem boa,
Você tem umas fotos de posicionamento muito bom, a sua cor tá bem parecida com a minha e o seu preço tá lá embaixo. Então, o que tá faltando para você ganhar dinheiro e clientes? Porque, né, acho que você ter uma rede, uma corrente de clientes, de amigos, de parceiros e tudo mais, conta muito mais, às vezes, do que o próprio dinheiro, né? Claro que o dinheiro conta. Mas, e aí, o que tá acontecendo? Será que você tá, né, pegando todo aquele ponto que eu acabei de falar, tendo um bom atendimento, como que tá o teu orçamento, como que tá tudo? Então, tudo isso a gente tem que rever. E como muitas vezes eu passo me descabelando para tentar entender o que eu tô errando e eu fico sofrendo, porque não entrou dinheiro. Eu quero que vocês se descabelem e pensem. Parem um dia, parem de fotografar um dia, meio período e pensem o que tá errado. Ou melhor, o que tá muito certo, né? Nossa, gente, eu não calei a boca hoje. Pessoal, a gente vai falar agora sobre a crise positiva. Ai, que tonga essa Nani, da onde a crise positiva? Sim, gente, existe a crise positiva, que já aconteceu comigo, e eu vou colocar uma coisa bem assim, ó, que ela não entra numa crise, na verdade, ela não vem falar de uma crise, mas ela vem falar de uma oportunidade, mas que a gente não tá enxergando. Então, na verdade, peraí, deixa eu tomar uma água. Então a crise, ela não seria uma crise positiva, mas sim uma oportunidade que a gente não tá raciocinando, que a gente não tá enxergando como uma coisa boa. E a gente só tá reclamando. Principal reclamação do momento que eu escutei e eu tô trazendo aqui pra abrir a mente realmente de vocês, pra abrir o coraçãozinho, pra falar assim, putz, agora eu entendi o que tava acontecendo. Qual é a maior reclamação? Nani, eu não tenho horário mais. Que bom que você não tem horário mais. Você acha que eu fiquei triste com isso? Eu fiquei muito feliz. Mas eu não tenho horário pra passear com meu cachorro. Eu não tenho horário pra sair com meu marido, nem jantar, inclusive, que é à noite, e fotografo o bebê só durante o dia. Eu não tenho horário pra minha mãe, pro meu pai, pra minha madrinha, pra minha tia, qualquer coisa. Tá, mas e aí? O que tá acontecendo que você não tem horário? Eu tenho muitos clientes. Tá, você tem muitos clientes, você tem uma qualidade boa, você tem um atendimento bom e você não tem tempo. O que tá desregulado aí nessa balança? Você já parou pra pensar? Outra coisa que também acontece. Eu não tenho, tempo, Eu não tenho dia livre, mas eu também não tenho dinheiro. Pô, gente, então tá faltando dinheiro aí, mas se eu subir 50 reais no meu preço, nos meus orçamentos, eu não vou fechar a sessão. Quem te disse isso? Você já fez o teste de subir os seus valores e ver se realmente você não vai ter sessão, você não vai ter cliente, você não vai ter trabalho? Provavelmente não, Mas, como eu já comentei antes, todo mundo quer um fotógrafo, eles precisam de um fotógrafo. O bebê cresce, o bebê nasce, o bebê faz 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, sessão de família, Natal, tudo. E é muito lindo, é muito bacana a gente estar fotografando esses momentos. Então, todos os clientes de todas as áreas sociais e tudo, eles vão precisar um dia de um fotógrafo. Então, e a área da fotografia infantil é uma área que não acaba nunca a rotatividade. Por quê? Casamento uma vez, porque não vai, ninguém mais vai casar, gente. Quem disse? Todo mundo casa. Aquela pessoa que tinha 15 anos, há 10 anos atrás, está casando agora. Então, assim, há 10 anos atrás, beleza, não tinha mais. Cara, sempre tem. Sempre tem casamento, sempre tem formatura, porque todo mundo se forma. Sempre tem aniversário, porque todo mundo faz aniversário pelo menos uma vez por ano. Ops. Por ano. Ou às vezes 2, Depende. Então, todo mundo vai um dia utilizar a fotografia de todos os valores. Pode ser que num certo período ela não tá podendo gastar aí 5 mil reais numa sessão de newborn, Então ela vai falar, poxa, mas eu quero uma qualidade, eu quero uma pessoa que vai cuidar bem do meu filho. Então eu vou procurar alguém com uma qualidade inferior, mas um preço menor também. Porque eu quero registrar, eu não sei colocar o meu bebê na pose, eu não sei o que eu tenho que fazer.
Então ela vai te procurar, ela vai querer saber o que você presta, qual é o seu serviço, qual a sua qualidade de imagem e tudo mais. Olha, eu tô falando de alguns exemplos que eu tive com algumas fotógrafos e com alguns colegas, assim, da área, da profissão e tudo mais. Mas eu já passei por tudo isso. Eu já passei pela crise de que eu não tinha tempo pra mais nada. Eu já passei pela crise que eu ia ficar maluca. Eu já passei pelas minhas TPM, que eu fico virada num saci. E aí eu preciso sossegar, né? Eu realmente preciso me aquietar, porque senão eu não dou continuidade ao meu trabalho. Então, nisso tudo, além de a gente se conhecer, a gente saber os nossos limites. Porque, cara, ninguém trabalha 30 dias, manhã, tarde e noite, sem morrer daqui 2, 3 meses. Porque não dá conta. Vai entrar muito dinheiro? Vai, mas o que você vai gastar com terapia, com psicólogo, psiquiatra, médico, porque às vezes não vai atacar só na cabeça, vai atacar no decorrer do corpo, vai te dar uma gastrite, vai te dar, sei lá, qualquer outra coisa. Porque o corpo da gente, ele sente quando a gente não para, a gente não sossega. E é até engraçado eu falar, porque se tiver uma psicóloga me ouvindo, ou alguém aqui que tá muito na minha área ouvindo, vai falar assim, o que você tá falando aí, Nani? Sujo falando mal lavado? Gente, é como eu falei, eu já passei por tudo isso. Mas a terapia, a psicologia, o que for, ela não é ruim. Ao contrário, ela te faz crescer muito, muito, muito e muito mais. E se eu não tivesse tido aqueles 7 clientes por 7 dias, direto, sem parar, às vezes mais de 7 clientes por 7 dias, se eu não tivesse tido aquela loucura de vida, e eu não tivesse feito a terapia, ou a psicologia, ou sei lá, tudo que eu fiz até hoje, eu não estaria aqui, às vezes, contando pra vocês. E eu teria desistido. Realmente eu teria desistido da fotografia, acho que teria desistido de toda a área, de tudo. E é isso que eu ouvi essa última semana. Ai, Nani, eu quero desistir. Eu quero desistir da fotografia newborn, eu quero desistir de todas as áreas, eu quero vender o meu estúdio, eu quero vender a minha câmera, eu quero vender os baldes, eu quero vender tudo. Porque eu não quero mais fotografar, porque eu tô ficando louca. E aí você fica louca e você para simplesmente? Sim, muitas pessoas param simplesmente e voltam lá a trabalhar o dia inteiro pra ganhar o que você ganhava no final de semana. Mas sem estresse, porque deu 6 horas da tarde, você vai pra casa e a empresa não vai ficar te ligando se você esqueceu de apagar uma luz ou, sei lá, mandar alguma coisa, acabou. Não é mais sua responsabilidade, né? Por isso que a crise, ela vem da gente. Ela vem da gente não entender esse valor que tudo tem. O valor, o custo da coisa, quanto que a gente recebe e tudo mais. Então, a crise positiva, que eu falei antes, seria o quê? Seria a gente ter muitos e muitos e muitos clientes e não tá dando conta de viver. Quando você tá numa crise positiva desse jeito, o conselho maior que eu te dou é suba os preços. Porque nessa hora você vai trabalhar menos, você vai ganhar às vezes a mesma quantia ou às vezes mais, se você não diminuir a sua carga horária. Mas às vezes você vai estar então tendo uma rentabilidade melhor. Você vai estar podendo pagar a psicóloga, a psiquiatra, a terapeuta, ou o que for. Porque, gente, vale a pena, vale muito a pena. Você cresce, acho que na área da vida isso, sabe? Tem muita gente que tem medo, mas não tenham, é maravilhoso. E sim, está escrito louca aqui, mas eu sou louca de carteirinha assumida e amo essas minhas loucuras. Amo chupar um pirulito e falar assim, a minha criança não quer conversar hoje. Mas eu me permito isso, eu me permito os dias que eu não tô bem parar, não marcar sessão ou simplesmente desmarcar porque realmente eu não estava bem. Mas eu tenho uma flexibilidade de dias, de horário, de planejamento. A minha coach vai falar assim, o seu zóio, você tá tendo planejamento agora. Mas antigamente eu não tinha nada disso. Então, como eu falei, tudo isso é de mim. É de mim que as pessoas vieram reclamar nessas últimas semanas, porque o ano acabou de começar, depois do carnaval. E eles falaram assim, eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas agora em março. Pois é. E você não guardou, você não viu que seus clientes deram uma parada. Então, a rotina da fotografia,
ou melhor, acho que embasando todas essas áreas aí que tem um horário flexível, é isso, é poder trabalhar manhã, tarde e noite, e às vezes numa segunda-feira de manhã não ter uma sessão. Mas, gente, é uma manhã de 7 dias, é muito pouco, se você for ver. Você não tem tempo pra nada em uma manhã. Você não tem tempo pra marcar, às vezes, cliente, pra ajeitar a agenda, pra marcar um médico, pra marcar outra coisa assim, né? Então, a nossa área, ela é bem flexível, tanto de horário, quanto de entrada e saída de dinheiro, né? Mas ela cutuca muito nessa parte aí do lazer, da família, do que realmente é o que vai ficar do nosso lado, né? Quando a gente tiver essa crise, quando a gente realmente quiser abandonar tudo e falar assim, não quero. Sabe aquele meme assim que você joga todos os papéis pra cima e eu não vou mais trabalhar? Mas daí depois você fala assim, putz, deixa eu catar esses papelzinhos aqui que eu deixei cair sem querer, porque eu tenho que trabalhar assim, né? E estou falando aqui há 500 anos já e ninguém fez uma pergunta. Então eu vou fazer. E agora, Nani? Eu já entendi tudo que está se passando. Agora eu começo a entender. E agora o que eu faço? Cadê? Agora você pega, tira um momento do seu dia, se precisar semana, mas não é pra passear, pra ir pra praia, né? É pra você se concentrar realmente, ficar no seu mundo ali e entender o que tá errado, entender como que tá o seu atendimento, como que tá o seu pós-venda, como que tá o seu orçamento em si que você tá mandando para esse cliente. E uma dica bem legal é que não tenham medo de vender. Vocês acreditam que eu com 12 anos fotografando, apertando um botão, mas 6, 7 anos fotografando pra mim, eu perdi cliente porque eles não sabiam que eu fazia fotos de gestante? Em pleno 2019 pra 20. Gente, é uma coisa assim que eu faço muito também, mas eu acabo não postando tanto. Por exemplo, eu não posto stories quase das sessões de gestante. E aí, o que acontece? Ninguém vê que eu tô fazendo isso. Por isso que a minha maior postagem, meu maior número de fotos e tudo mais, é uma sessão newborn, uma sessão acompanhamento, porque eu tô com o celular ali. Às vezes, na sessão gestante, eu largo o celular e eu não vejo. Porque é uma loucura, a gente fica conversando muito tempo. E na sessão newborn, às vezes eu não fico conversando muito com os pais. Eu converso mais com a criança do que com os pais. Isso que a criança não me responde. Então imagina se a criança me respondesse, eu ia ficar um dia inteiro falando, meu Deus, eu tenho 10 minutos pra falar só. Gente, quem está iniciando nessa área, não se assustem, tá? Estudem porque eu acho que é a principal... É o principal fator para você não começar pagando e você achar que tá recebendo, tá? Mas, mais uma coisa, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tá. Mais uma coisa, só pra gente finalizar hoje, porque já está acabando meu minuto, minha hora, eu me empolguei hoje pra falar. Sobre, então, essa nossa crise, que ela nem sempre é negativa, ela às vezes é positiva e a gente que não sabe entender, a gente fica sofrendo por achar que não tem cliente, por achar que não tem dinheiro, mas a gente não para pra pensar que às vezes o erro é nosso e a gente não para pra assumir ele também, né? Então, a principal dica é parem pra pensar, parem pra analisar todo o seu trabalho, todo o seu comportamento com o cliente, com seus mini clientes também, né? Porque às vezes não é só o pai e a mãe, às vezes é com a própria criança. E só pra lembrar que toda semana... Alguém tem uma pergunta? Não? Tá bom. Tem uma pergunta aí? Não? Tá bom. Eu vou pular porque eu tô sem voz já e não tenho muito tempo. Então, só pra lembrar que toda semana a gente tá postando vídeo, a gente tá toda terça-feira aqui fazendo uma live sobre um assunto, e esse assunto tava me intrigando, eu precisava falar, eu precisava pôr pra fora, eu precisava que as outras pessoas entendessem isso também. E se vocês quiserem seguir a gente lá no... porque eu e os nenê, tá? Lá no YouTube, lá no Facebook, na minha página, aqui no Instagram, que vocês vão ver toda semana
semana um vídeo falando sobre a fotografia, sobre a área de fotografia newborn, infantil, que ela acaba... Se você assistir um vídeo de um fotógrafo de casamento, mas você é fotógrafo de newborn, alguma coisa você vai aprender lá. Então, tudo a gente só tem a somar, não é verdade? Então, estudem, me sigam, continuem aqui me assistindo, dando o seu likezinho. E eu agradeço por vocês estarem aqui nesse tempo de 1 hora, que eu quase não falei. E na terça-feira que vem eu estarei aqui novamente às 19 horas com mais um assunto polêmico. Ou não, né? Às vezes vai ser um assunto sem graça. Eu ainda não... Mentira, vai ser um assunto bem legal como esse, que você pode se identificar em alguma coisa ou não. Ana, beijo! Você tava do começo ao fim aí e eu espero que alguma coisa você aprendeu aí nessa tagarelice da Nani hoje, tá? Um beijo pra vocês e até na terça que vem. Até, gente!